Olá! Esqueci de colocar o fone. Olá, olá, boa noite para todas, para todos, para todes. Será que vai funcionar aqui? Douglas já chegou. Então já vamos começar, né? Que eu já tô atrasada. Só para variar, já tô atrasada. Hoje a nossa live é sobre a diferença entre os poderes legislativo e executivo, e ela é uma continuação da primeira live que eu e o Douglas fizemos. Então, a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. Deixa eu ajeitar aqui o posicionamento da minha câmera, que geralmente fica fora do lugar certo. Tá meio travadinho. Oi, Douglas. Oi, tudo bem? Tudo jóia. Deu certo agora. A imagem tá um pouquinho travadinha, tá tudo certo a conexão por aí? Por aqui tá tudo tranquilo, por enquanto. Então toca o barco, vamos nessa. Então, tava falando que a nossa Vamos live lá. de hoje é uma continuação, boa noite, né? Ela é uma continuação da nossa primeira live, aquela live que a gente fez falando sobre controle social nos poderes legislativo e executivo, sobre a função da população, né, a partir das eleições. Então, a gente tem duas formas de decisão e de controle nos poderes legislativo e executivo, que é o voto. O primeiro deles é o voto, né? E a partir disso, então, o que a população pode fazer para continuar olhando para essas ações? Então, ficaram muitas dúvidas, né? Muita gente pediu mais informações e pediu que a gente voltasse a conversar. E aí a gente está aí às vésperas das campanhas, né? Para prefeito, vice-prefeito e vereadores e vereadoras, prefeita e vice-prefeitas também. E aí, então, para a gente encerrar essa fase, te chamei para a gente continuar essa conversa, para a gente deixar bem claro aí para quem vai votar, né, para quem vai exercer esse direito, né, porque é mais do que um dever, né, ele é um direito, a gente pode se abster de votar, tá tudo certo se quiser se abster de votar. Eu acho um desperdício de oportunidade, mas tá tudo bem se não quiser também, né, vai ter lá suas consequências jurídicas, mas faz parte também, né, também existe essa possibilidade. Mas quem quiser exercer esse papel, quem quiser se colocar nesse lugar, para entender bem o que fazer, né? E o que tá fazendo, afinal de contas. Então, essa live é para a gente conversar sobre isso. Eu quase não estou conseguindo te ver, a tua imagem está super travada para mim, mas tu está me vendo e me ouvindo bem? Eu tô vendo. Tá bem. Então vamos nessa. O pessoal aí dá um feedback aí, quem estiver entrando aí, se a imagem estiver ruim. Aí a gente tenta fazer alguma coisa. O áudio tá bem. O meu áudio, o teu áudio para mim tá vindo bem, é só a imagem que tá ficando um pouco travada. Tá. Ok. Então vamos lá. Imagem não é nada. Sede é tudo. Então vamos começar Bom, contigo se apresentando de novo, para quem não acompanhou a primeira live, para tu dizer quem tu é, né? Para que as pessoas possam te conhecer. Eu acho que ficou melhor sem essa lâmpada. Para que as pessoas possam te conhecer e depois a gente inicia ali com aquele roteirinho que a gente preparou. Quem é o ok. Douglas? O Douglas, quem é o Douglas? Isso eu tô me questionando isso também, mas uma hora eu chego nessa resposta. Mas Essa para terapia. quem está nos acompanhando, para quem está nos acompanhando, o Douglas, ele é engenheiro civil. Eu vivo em Tubarão há aproximadamente 22 anos, então eu cheguei aqui, 23 anos, aliás. Eu cheguei aqui quando eu vim cursar a faculdade, embora minha família já fosse toda de Tubarão, né, principalmente a parte da minha mãe. Então eu já tinha uma relação com Tubarão, era a cidade que eu vinha passar minhas férias, a cidade que eu acompanhou a minha infância de perto. Então, mesmo só vindo morar aqui já na idade adulta, eu já tinha um bom conhecimento de Tubarão, de conhecer a cidade, nos seus interiores, de passear de bicicleta, de saber como é que era o clima da cidade.
E quando eu vim morar em Tubarão, eu vim cursar a faculdade na Unisul e também acabei passando num concurso da prefeitura e atuei 8 anos como funcionário público da prefeitura na área de planejamento. Então aquilo ali me deu um grande conhecimento sobre a cidade de Tubarão, nas suas minúcias. Acabei conhecendo as pessoas mais a fundo, né? As pessoas que eram importantes, os formadores de opinião, e também maturei muito a minha consciência política por estar trabalhando na prefeitura esses anos, né? E depois, seguindo minha carreira como profissional, né, eu atuei sempre junto ao CREA, como inspetor regional do Colégio de Inspetores do CREA, e também presidi uma organização de controle social, né, que ainda está ativa, e tem me enriquecido muito no conhecimento a respeito da coisa pública, nos seus detalhes, né, muito maiores. Não sei se travou, se tu já teve mais. Eu acho que é isso. Ah, beleza. Não, tá bom. Então, maravilha. Então, Douglas é essa pessoa que atuou em vários lugares, de várias maneiras, tanto na parte profissional quanto na parte de cidadão, efetivamente. Beleza, isso te avaliza super. Ainda que não tivesse atuado nesses lugares, nós todos, enquanto cidadãos, eu sempre tenho problema com esse verbo, enquanto cidadãos, temos a obrigação de conhecer aquilo que a gente vai conversar aqui hoje. Só que a gente sabe que a gente está num contexto político, em um país que não efetiva e não incentiva que as pessoas conheçam isso que a gente vai tratar hoje, que é a diferença entre poder executivo e poder legislativo, o que uma prefeita faz, o que um vice-prefeito faz, o que um vereador faz, o que um deputado faz, senador. Presidente, o que o presidente faz? O nosso, no caso, nos envergonha profundamente. Não era essa a função dele, a função dele era nos trazer orgulho e representatividade, mas estamos num grave problema. Não vamos falar do nosso presidente hoje, porque senão a gente vai entrar em depressão, né? Vamos ficar aqui no município aqui, porque o dia já está acabando, né? Vamos tentar dormir bem, né? Vamos tentar, assim, um mínimo de alegria, porque ele já nos desgastou o suficiente no dia de hoje. Mas é importante que a gente saiba o que esperar, que é pra gente não repetir em 2022. Enfim, a gente não sabe o que acontece, isso não nos é ensinado, isso não é incentivado que as pessoas saibam, e pela política que a gente está tendo hoje, isso vai seguir não sendo incentivado. Então, acho que é importante que a gente, nesse momento, já que estamos às vésperas de uma eleição, que a gente, assim, ainda que de uma forma virtual, ainda que com acesso, que a gente sabe que é um acesso restrito, possa fazer esse tipo de debate. Então, vamos lá, Douglas. Qual é a diferença entre o poder legislativo e executivo? O que o legislativo faz que o executivo não faz? O que o executivo faz que o legislativo não faz? Conta pra gente. Tá. Só pra gente iniciar aqui a conversa, né? Tentando entender, afinal de contas, qual é a diferença dos dois na outra live. Tá. Então, só para a gente entender, assim, nós ainda temos um terceiro poder, que é o judiciário, né? Que o judiciário está claro, né? Que a justiça é aquela que interpreta e que julga as leis. Mas a gente vai dividir agora e vamos tentar ficar aqui no âmbito municipal, que é o que nos interessa no horizonte que temos à frente. O poder legislativo e o poder executivo. Então, comecemos pelo legislativo. O legislativo já está no próprio nome. Legis, que vem do latim, né, lei. Então, o legislativo ele tem a função de criar as leis. E agregado a isso, né, ele também tem a função de fiscalizar o poder executivo, que é o outro poder que nós vamos falar depois. Então, como é que se dá essa forma de fiscalização que o poder legislativo exerce sobre o executivo, né? O executivo seria, no caso, a prefeitura, no nosso município. Uhum. Ela se dá de uma forma político-administrativa e ela se dá financeiro-orçamentária. Então, financeiro-orçamentária é porque é o poder legislativo, a Câmara de Vereadores, que vai votar a aprovação das leis de matéria orçamentária. Então, nós temos, assim,
o orçamento plurianual, que seria a previsão de 4 anos. Então, um governante, quando entra, ele faz a previsão para 4 anos do que ele pretende aplicar em cima de um plano de governo que ele tem. Depois, anualmente, ele tem uma lei de diretrizes orçamentária que vai apontar como vai ser distribuído esse orçamento. E depois tem a LOA, que é a Lei de Orçamento Anual, que é a lei que vai especificar de maneira mais detalhada como vai ser o orçamento para o exercício seguinte, para o ano seguinte. Quem vai fazer essa aprovação e essa discussão é a Câmara de Vereadores, né? Então, ele tem essa função de gerenciar, digamos assim, essa questão financeira orçamentária do Poder Executivo. E a político-administrativa, ela cabe, de uma certa forma, de questionar as ações, né? De questionar como está sendo gerido o interesse público pelo Poder Executivo. E também a principal função é criar as leis, né? Então, como é que vai ser criadas as leis? As leis, na verdade, elas não são criadas pelos vereadores, elas são aprovadas pelos vereadores, são discutidas na Câmara de Vereadores e aprovadas pelos vereadores. Então, assim, para a gente contextualizar como é que funciona a criação de uma lei dentro de um município, vamos dividir em 4 partes para ficar bem claro. A primeira seria a iniciativa, de onde partiu essa lei. Então, ela pode partir de um próprio vereador, ela pode partir do Poder Executivo, né? O prefeito tem uma proposta de lei que vai submeter, e ela pode partir da população, que seriam as leis de iniciativa popular, que aí tem um número de assinaturas que você tem que recolher, de eleitores e tudo mais. Existem regras específicas e critérios para que ela tenha validade para adentrar na Câmara. Então, esse projeto de lei, quando adentra na Câmara, ele vai para discussão, que seria a segunda etapa. Na discussão, aí ela vai para a comissão específica. Então, dentro da Câmara de Vereadores, nós temos comissões que vão verificar a legalidade daquela lei que está sendo proposta, a constitucionalidade, ela não pode ferir nenhuma lei que esteja acima dela, e outros detalhes, né, que serão discutidos. Nessa fase de discussão, dentro das comissões, você ainda pode propor, o relator pode propor as emendas, que seria agregar mais alguma coisa nesse projeto de lei, ou os substitutivos, que seriam alterar alguma coisa, tirar isso para colocar uma outra coisa que fique assim, melhor no entendimento de quem tiver interesse, né? A partir daquilo vai para votação. Uma coisa muito importante nessa etapa, e que já é analisada nesse momento, é que as leis criadas pelos vereadores, elas não podem gerar custos para a prefeitura, para o executivo. Exatamente. Pela lei de responsabilidade então, assim, fiscal, né? Exatamente. Então, assim, a gente não pode criar uma lei, por exemplo, de ampliação de vagas de escola, ou criação de uma nova escola, porque isso gera custos para a prefeitura, que não é função da Câmara de Vereadores, né? Então, isso gera um conflito de funções ali. Então, essa lei já é devolvida de início. Ela é lida, ela até chega a ser lida, mas ela volta. Isso é na fase de discussão, né? Na segunda etapa, que é onde ela vai passar nas comissões que vão verificar se elas são leis exequíveis, se são legais, se são constitucionais, né? Uhum. Aí depois a terceira etapa seria a votação, quando vai para o plenário. Tem mais uma discussão na votação no plenário, que é aquela votação que a gente vê, principalmente no âmbito federal, a gente vê a Câmara Federal fazendo aquelas discussões para tratar de um projeto de lei. Então você tem a discussão. Aprovada essa lei, e aí o texto final dela é submetido à aprovação, se for aprovada, ela vai para o prefeito, e aí o prefeito vai ter a caneta final, que não é bem final, que seria a sanção ou veto. A sanção é quando ele, aceita a lei que a Câmara de Vereadores aprovou e publica-se, começa a valer aquela lei. E o veto é quando ela é negada. Ela pode ser um veto total, quando a lei inteira é negada, ou um veto parcial, quando a lei alguns artigos dela apenas que são vetados. Depois disso ela volta para a Câmara, e aí os vereadores ainda têm uma chance de derrubar o veto, ou aceitar o que o prefeito fez, e a lei começa a valer, né? Então, assim, esse é um processo de criação de lei. Isso é a principal discussão que a gente tem que ter numa Câmara de Vereadores. O vereador está lá para criar leis e criar leis úteis também, né? Não vamos... Porque a gente tem essa prática de vereador dando nome de rua,
brigando para dar nome de ponte, né? Título de honra ao mérito, ou título de cidadão do município. Isso tudo aquilo ali é uma espécie de marketing que o vereador faz. Na verdade, a gente tem que cobrar dos nossos representantes que se façam leis que sejam leis que tenham utilidade, que sejam de interesse público e sejam úteis e exequíveis, né? E é isso que a gente precisa aprimorar, a qualidade dessa lei. Porque se você pegar ao longo de um ano ou de uma legislatura inteira, você tem um percentual altíssimo de lei que não serve para nada. Lei que é apenas... esse tipo de lei que dá nome de rua, que dá título de cidadão honorário e tudo mais. Né? Existe uma outra coisa que a gente chama de, que eu ouvi, inclusive, em uma reunião social, que chama de lei morta, que é uma lei em cima de uma outra lei que já existe. Né? Letra morta. A letra morta, ela é chamada, né? Lei de letra morta. Então, é uma lei que já existe em cima de uma outra lei. Então, assim, existe uma lei específica para tal finalidade. Só que para não funcionar por ali, vai lá e faz de outro jeito. E aí, assim, funciona para a mesma coisa. Só que não funciona para nada. É uma lei que não serve para absolutamente nada. Ela está ali. E existe uma lei bem interessante no âmbito das mulheres, que entra quase que nessa lei da letra morta, que é a lei de 2016, se eu não me engano, que é uma lei de apoio, de criação de apoios, tem que me lembrar melhor como é que é essa lei, com relação à depressão pós-parto. Então, a criação de um programa de prevenção à depressão pós-parto e de apoio às mulheres em situação de depressão pós-parto, e isso não é aplicado, a gente nem sabe que existe, nunca ouvi falar, eu fiquei sabendo porque a diretora da ADOSP, da Associação de Doulos, diretora não, a advogada da Associação de Doulos de Santa Catarina, citou essa lei pra gente em uma reunião. E dá uma olhada aqui em Tubarão, existe essa lei e tal, e a gente nunca ouviu falar. É o tipo de lei de letra morta, porque não se vê aplicabilidade ao longo do tempo, e é uma lei bastante, assim, é fácil de aplicar, mas se não tiver uma programação junto ao executivo, ela não acontece, né? Então, são esse tipo de lei que também é muito bonito de ser feita, mas tem que ver, afinal de contas, se vai acontecer ou se não vai acontecer, né? Que tipo de debate é feito em cima dessas leis. E é uma lei, inclusive, que é do meu interesse, né? Assim, e eu ainda estou questionando, porque quem fez a lei, por que fez a lei, por que a lei não funciona. Então, e cobrar a execução das leis também é função dos vereadores, né? Afinal de contas, foi feita a lei, por que a lei não está sendo aplicada? Embora cabe ao executivo, né? A maioria das leis cabe ao executivo, né? Então, assim, no executivo, que nós vamos passar agora, mas antes de passar ao executivo, seria interessante também a gente colocar uma função da Câmara de Vereadores, que é a aprovação das contas públicas, né? Ao final de cada exercício, as contas públicas, a contabilidade pública é apresentada à Câmara de Vereadores e aí vai caber à Câmara de Vereadores aprovar ou não, né? Se ela reprovar, aí a gente tem um problema que vai ter que ver o porquê que reprovou, e isso pode ter desdobramentos que podem ser muito graves para o chefe do executivo, né? E aí, é claro, auxiliar a isso tem o Tribunal de Contas, que também vai fazer uma análise em cima de todas essas contas ano a ano, né? Exercício a exercício. Agora, passando para o Poder Executivo, basicamente no âmbito... Só uma coisinha sobre a questão das leis orçamentárias. Na segunda-feira agora nós tivemos uma sessão extraordinária, depois da sessão ordinária, para aprovação da LDO, para a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ou Então, seja, assim, é uma lei de discussão, né, que a gente teve ela jogada como anexo após uma outra sessão, né? Agora, a LOA, que é a Lei de Orçamento, que agora vai especificar, vai dar os números finais para ela, a LOA, ela tem um prazo para ser votada, se eu não me engano, acho que até dia 15 de dezembro, ela precisa ser votada em sessão única e exclusiva para ela, a Lei de Orçamento. Então, essa não tem como jogar como anexo de outra. Agora, na nossa Câmara de Vereadores acontece isso, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que era uma lei que era para ser bem discutida e ter uma participação popular maior, ela acaba sendo colocada como uma prorrogação de uma sessão ordinária, né? Num ato bem ordinário, né? Assim, no termo.
E aí isso acaba acontecendo às 10 horas da noite, já tá todo mundo cansado, todo mundo já, assim, querendo ir embora para casa, numa segunda-feira, enfim. Acaba acontecendo da maneira mais vulgar possível uma discussão que devia ser do maior gabarito, assim, né? Do maior cuidado, afinal de contas a gente está falando... Suspeito que isso tem um porquê de ser assim. Eu também acho que tem. E uma pergunta que eu queria te fazer, até porque essa eu realmente não sei. Existe uma forma de um vereador dizer assim, ó, não quero votar isso agora. Não concordo de a gente fazer isso nesse momento, eu quero que isso seja feito em outro momento. Existe uma maneira de acontecer? Não, aí depende. Existem formas de você, durante a discussão em plenário, você pedir vistas ao projeto de lei que você quer analisar melhor, você quer levantar números e tal. Sim. E aí, dependendo da tramitação, existem os critérios. Aí você pode extrair esse projeto de lei para pedir vistas, e aí não vai ser votado naquele dia, vai ser votado quando você devolver. Você tem um prazo também para levar nessas vistas. Agora, se está na pauta e não há possibilidade de pedir vistas e o presidente da casa resolver colocar na votação, cabe ao presidente. O presidente ali, né, nessa hora é soberano, vai acabar tendo que votar. Tá? Não, eu estava perguntando no caso... E não dê pra... Eu estava perguntando no caso assim, dessa sessão extraordinária para votar a LDO. Existe possibilidade de um vereador dizer assim, eu não concordo que seja feito dessa maneira e não vamos fazer assim. Existe essa possibilidade? Olha, aí teria que pegar... Isso vem da vertical? Aí teria que pegar o regulamento da casa. Ele vem da vertical. Aí como vê nas questões que não está ferindo o regulamento da casa, né? Aí há a opção de ir ao Ministério Público e aí vá para um embate, já vai se questionar juridicamente esse negócio, né? Diz, olha, entendo que aqui a gente está ferindo de alguma forma a legislação, a participação popular ou coisa semelhante, e aí o Ministério Público pode acolher ou não. Às vezes até o Ministério Público pode negar e dizer que não, olha, se está dentro do regulamento, siga. Entendi. Bom, passemos então ao executivo. O executivo, no caso do município, é o prefeito, né? No caso do estado é o governador, no caso da federação é o presidente da república. Então, ele cabe o governo, ele cabe a caneta, como diz no popular, né? Ele vai executar as leis, então, alguma lei que passou lá na Câmara de Vereadores, ela precisa, às vezes, de uma regulamentação. O que é a regulamentação? É como essa lei vai ser operacionalizada, né? Como é que ela vai funcionar nos seus pormenores. Às vezes a lei vem com uma diretriz um pouco genérica, mas você precisa especificar melhor. Então, como a lei já está lá aprovada para executar essa lei, para que ela valha, às vezes é necessário que tenha uma regulamentação. E essa regulamentação é feita por um decreto. Aí o chefe do executivo tem condições de fazer o decreto da forma que ele bem entender e publicar, não precisa passar pela aprovação nenhuma, né? Desde que siga a lei, né? Não esteja ferindo a lei as leis que dão esses poderes, né? Para ter esse decreto. Então, o Poder Executivo vai implementar um plano de ação para governar a cidade, para administrar o interesse público, para gerenciar as questões que envolvem uma cidade. Basicamente, é quem governa, né? Então, a gente sempre tem, até já está na pauta aqui que a Michelle me passou previamente, né? Muito vereador fazendo promessa aí durante a campanha para ser executivo, né? Isso que a gente tem que abrir os olhos, talvez se a gente, mais na frente a gente vai falar disso, esse é um grande problema. O vereador vai lá buscar votos fazendo promessas como se ele fosse o prefeito após eleito, né? E a realidade é um pouco diferente, né? Passemos para frente? Passemos então para frente. E aí, aquela grande questão que a gente tem muito aqui em Tubarão, né? Quais são os vícios que a gente pode ter entre um e outro? Olha, acho que primeiro vamos falar como é que... Quais são tem as formas como eles se relacionam, mas já vamos falar dos vícios que podem acontecer entre os dois, assim, porque são formas bastante... Dá para ser positivo, mas, né, o ideal é que seja positivo, né? Mas a gente está tendo algumas situações bastante difíceis na nossa cidade, né? Nos últimos anos.
Vamos pegar na questão de como funciona essa relação, né? Por que que existe esse modo de governança tripartite, né? Que a gente tem lá o judiciário, né? O executivo e o legislativo. Isso tudo nasceu quando a gente conseguiu se livrar do jugo autoritário, né? Que a gente tinha um governante, um rei, um príncipe, qualquer coisa no passado, e ele governava absoluto desde que satisfizesse aqueles que detinham poder, né? Agora, o poder legislativo, E era representante de Deus, não ele podemos esquecer disso. também tem isso. O poder legislativo, ele funciona dentro daquele sistema de mecanismos de freios e contrapesos. Porque Montesquieu, que foi muito famoso, um filósofo que viveu no século XVIII, ele tem uma frase que explica muito bem isso, que é todo homem. E aí o homem agora, na verdade, a gente pode atualizar essa frase, né? A Toda humanidade. pessoa, né, que detém o poder, ele tende a abusar dele. Isso é verdade, eu já vi vários casos, né, de pessoas que não tinham poder, a partir do momento que deram o poder em qualquer tamanho, magnitude de poder, ela exerce aquele poder e acaba abusando, né? Então, imagina que a gente não tivesse uma Câmara de Vereadores para fazer esses contrapesos de fiscalizar, de questionar, de precisar ser tramitado. A gente teria um governante absoluto. E o engraçado é que no Brasil de hoje em dia, no Brasil de 2020, quase 2021, a gente tem pessoas pedindo aí o fechamento do Congresso, pedindo o fechamento da Câmara de Vereadores, como a gente teve aqui recentemente. E às vezes até pessoas que têm curso superior, que teriam as condições de pensar um pouquinho melhor, mas compra algumas coisas assim, a partir dos Não fazem problemas sentido. que tem ali. Então, assim, acaba com tudo, porque tem problema. Né? Então, não pensa nas consequências, não pensa quais as funções. Eu acho que esse é o nosso papel aqui, né? A gente tem que esclarecer as pessoas o que é isso e por que é importante isso, né? Porque a gente criou no Brasil aí recentemente um certo ranço pela política, né? E isso acabou sendo maléfico para o Brasil, né? Eu só vejo como negativo esse ranço. E aí tem que ter uma governança que mantenha a independência desses poderes, mas que mantenha uma certa harmonia, né? E aí, essa harmonia é que a gente às vezes pode chegar no vício, porque essa harmonia às vezes ela é forçada de inúmeras formas. Ela pode ser forçada por o famoso tomar lá da cá, né? Que a gente conhece muito no Congresso Nacional, né? Também ocorre Brasil afora nas câmaras de vereadores, né? O governante do executivo, ele chega, vamos pegar um exemplo claro aqui para o nosso ouvinte entender, num município, um prefeito tem lá uma verba para fazer asfalto, e aí um vereador lá de um bairro X, né, que passa 5 carros na rua por dia, embora tenha uma outra rua que precise de asfalto lá que passa 5.000 carros, mas aquele vereador é importante para que ele tenha um voto favorável na Câmara. E o vereador é lá daquele reduto. Então o governante só, eu vou asfaltar aquela rua lá e tu vai lá na frente, diz que é tu que está conseguindo articular isso, e de certa forma é ele que está articulando, mas ele está articulando em troca de um favor, né? Às vezes acontece isso também com cargos, né? O Só um governante do minutinho. executivo. E aí a gente entra naquela questão que a gente diz assim, mas o vereador pode prometer que vai asfaltar a rua? Poder, ele não pode. Não pode. Mas nesse sentido, Não é papel dele. não é papel dele. Mas quando ele articula dessa maneira, que não é uma maneira saudável, e ele não está fazendo o trabalho dele da maneira correta, e nem o executivo fazendo da maneira correta, é onde a gente entra nos vícios, é onde a gente entra nessas promessas que não deveriam ser feitas. Porque elas estão fora do... Elas estão entrando em situações e momentos que não estão... A coisa não funciona desse jeito, gente. Vamos colocar cada coisa no seu quadrado? Porque o nome disso isso tem um nome, isso é corrupção. A pessoa está esse vereador, ele não está executando o trabalho dele da maneira correta. Ele está... exatamente. E às vezes se aconteceu isso é porque tem interesses outros, né? Não, o interesse não é manter a rua asfaltada, o interesse é que as partes ali dentro do governo representativo, elas estão trocando outras coisas, né? Tendo como resultado aquele favor para o vereador, né? Para ele conseguir lá manter suas bases, né?
É o que a gente vê muito nos municípios. Também a gente tem outras particularidades no âmbito estadual e federal. E também tem a troca de cargos, né? O governante faz sempre que entra o governante no executivo, o prefeito, ele faz uma reforma administrativa, ele determina o número de cargos comissionados, né? Em Tubarão, eu não sei exatamente, mas a gente estava em 153 cargos comissionados, que são os secretários, os chefes de setor, os diretores de departamentos, e aí tem mais alguns outros cargos, né? Que tem uma escala de cargo comissionado. E aí, às vezes, acontece que o vereador que se elegeu, ele tem lá um cabo eleitoral, que é muito importante. Olha, eu preciso de um cargo ali para o meu cabo eleitoral. O cara trabalhou para mim na eleição. E aí, através de um acordo, então tá, vou te dar o cargo aqui, vou nomear o cidadão, mas tu vai ter que votar comigo em qualquer coisa que for meu interesse lá na Câmara de Vereadores. Então, você já tem ali um rabo preso, ao invés de ter uma discussão que vá realmente discutir a lei, se ela é interessante, se ela é útil para a população. O vereador já está cego, ele já sabe que vai votar com o que o governante do executivo quer, né? E aí é um vício muito grande que a gente tem. Ele perde a liberdade de trabalhar, de fazer aquilo que se propôs. Né? E para aquilo que serve os vereadores, né? Que é debater, que é discutir, que é avaliar se é válido realmente para a população. Né? É rabo preso, é justamente isso que tu falou, é rabo preso, ele fica com rabo preso. E aí você pega, por exemplo, na aprovação de contas públicas, né? Ou algumas leis lá que o executivo passa em regime de urgência, que acontece isso também, que é um problema, porque há um mecanismo de regime de urgência que ele deveria ser usado com parcimônia. Você às vezes tem alguma legislação que você precisa passar com urgência por uma questão que está batendo a porta, mas às vezes há um certo abuso no uso dessa prática. E aí se começa a passar qualquer coisa em regime de urgência. E aí o regime de urgência ele funciona da seguinte forma. O presidente recebe e ele pode colocar a votação, não há discussão. Então ela não passa por nada, essa lei. É claro que existem casos que você pode deixar passar com regime de urgência, como por exemplo, alguma suplementação orçamentária para adequar algumas realidades, mas a gente vê coisas que são abusivas, passando em regime de urgência, era para ser discutido e acaba não sendo discutido. Quantos que nós tivemos na última sessão do ano passado? Quantos foram em regime de urgência? Agora não sei, mas teve uma única sessão aí que foi 20 e 17 foram aprovadas. Foi uma única sessão às vésperas do Natal. Foi a última sessão do ano passado. Na última sessão de 2019, eu sou uma pessoa muito atrapalhada com datas. A última sessão de 2019 foram aprovados 17 projetos em regime de urgência. Agora alguém me responde... Foi 18, tá? 18 ou 19 que foi que aconteceu isso aí. É que essa pandemia aí já deu um... Não, foi agora. A gente está perdido, né? A gente está perdido nos anos, né? Foi agora, em 2019. Agora alguém me responde que 17 projetos, entraram 20, né? Que 20 urgências eram essas que não poderiam aguardar ou que não tinham condições de ter entrado antes. Tinha que ser assim, antes do Natal, para resolver. Por favor, algumas coisas daqueles 20 ali, eles eram até compreensíveis, né? Tipo, suplementação orçamentária, que é você mover um dinheiro que estava lá num recurso que era para executar em tal coisa, não foi executado, mas aqui está precisando, vamos executar aqui. Alguma coisa ali a gente compreende, mas tinha coisas ali que não tinham por que de estar naquele regime de urgência, né? Não, questiona o volume mesmo, né? É que passa 20? Tudo, né? 20? Em uma sessão? Numa sessão. Não tem como admitir isso. Não tem como admitir isso. E passar tudo, né? Exatamente isso. Assim, todos serem aprovados, a gente tem um número muito baixo, para quem acompanha as sessões, a gente tem um número muito baixo de projetos discutidos efetivamente. Ou de veto, ou de retirada para análise. A gente tem... O debate é muito pequeno, é muito baixo. Então, assim, ou é aprovado, é retirado pelo líder do governo. Então, assim, não tem
não existe, não existe. Então a gente está tendo assim um debate muito raso e é triste de acompanhar isso acontecer no nosso município. Porque a gente sabe interessante assim, tipos disso estarem acontecendo, né? Disso estar acontecendo. E o interessante assim, é entender que o vereador, ele é o teu representante, tá? Embora você vota num prefeito para governar, para ser o chefe do executivo, mas a forma representativa está no vereador. Por isso que ele detém ali a função de fiscalizar, questionar, porque ele tem essas prerrogativas. E as pessoas às vezes não entendem assim, eu vou votar num vereador X. O vereador X não se elegeu. Aí achou que, olha, não tem representante, meu vereador não se elegeu. Mas você tem que ver, aquele sistema eleitoral por coeficiente, a gente às vezes acha um absurdo, porque tem às vezes um vereador que foi muito bem votado e acabou não entrando, e outro menos votado acabou entrando, mas aquele sistema, ele acaba não desperdiçando o seu voto, porque o seu voto ele vai compor uma legenda, e quando ele compõe essa legenda, de alguma forma elegeu alguém. Então você tem que se atentar assim, se eu votei no partido Z, e o partido Z elegeu 3 deputados, o meu voto está no partido Z. Não foi o meu vereador, o meu deputado que se elegeu, aquele que eu escolhi, mas o meu voto foi para a legenda e a legenda fez 3 vereadores. Então, aqueles 3 vereadores ali, você pode escolher um, ou usar os 3, ou usar até outros da oposição, mas tu pode dizer, olha, é o meu voto que está representado ali. Então você tem que fazer uso dessa representatividade. E a gente tem um vício no Brasil de que as pessoas entendem a política apenas como a eleição, a partir do dia da eleição vira as costas e deixa acontecer até a próxima eleição. E aí reclama, depois diz que o vereador só aparece de 4 em 4 anos, mas você não acompanhou também a Câmara de Vereadores ao longo desse período, né, para saber o que aconteceu nesse período. E uma outra coisa interessante que a gente, enquanto população, pode fazer também é se a gente tiver alguma ideia ou algum pensamento, alguma situação que por acaso nos interesse, seja daquele espaço em que a gente ocupa, daquele grupo que a gente ocupa, a gente também pode chamar esse vereador que nos representa e apresentar uma proposta. Marcar uma reunião, chamar e dizer, olha, a gente está com uma demanda X, Y, existe essa situação, vamos marcar uma reunião, vamos conversar, o que tu acha que dá para fazer, existe possibilidade, não existe possibilidade? Eu fiz isso em 3 situações já. Uma já tinha entrado, que foi a aprovação da lei das doulas, né? Fizemos isso com o professor Paulão. E depois em mais 3 situações. 2 delas precisava entrar pelo executivo. E aí não aconteceu, mas foi feita reunião com o executivo, foi apresentado, foi conversado. Mas realmente não era do interesse do executivo. E aí não aconteceu. E a outra foi a aprovação da Semana Municipal de Humanização do Nascimento, que no ano passado a gente conseguiu fazer acontecer, e esse ano, por causa da pandemia, a gente não conseguiu fazer rolar. Mas, assim, foi um movimento não individual, mas de um movimento de mulheres, né, que foi apresentado para um vereador e que foi acolhido e que foi levado à frente. Então, enquanto população, a gente também pode fazer esse movimento. Se a gente representa um grupo, se a gente representa uma ideia, a gente também tem esse direito, esse dever de fazer isso, né? A gente não precisa ficar lá parado esperando que as coisas aconteçam e nem só solicitar quando a nossa rua está com problema, né? Isso faz parte também lá da solicitação dos requerimentos para que seja avaliado essa situação, aquela situação, em específico das infraestruturas, mas a gente não pode esperar que a Câmara de Vereadores ou que o nosso vereador faça apenas isso. Isso é muito pouco, é a gente esperar muito pouco, né, dos nossos representantes. E aí sim, quando a gente espera só isso deles, a gente entra naquela seara que a gente teve votado na semana passada, na redução do número de vereadores. Porque se a gente só espera requerimento para tapar buraco de rua e a troca do nome de rua, troca de ponte, aí realmente a gente entende, se a gente não entende o que é para fazer e acha que é só para fazer isso, realmente a gente acaba entendendo que ter 17 representantes é muito, e acaba sendo muito oneroso para os cofres, né? Quando na realidade não é isso, não é essa a função, né? A gente está exigindo vai mexer nos cofres. E nem vai mexer nos cofres, né? Ainda que se isso acontecesse, mas não vai, né? Assim, mais deprimente ainda é ter isso nascendo de dentro da Câmara de Vereadores e ter isso sendo aprovado pelos próprios vereadores, né? Então, assim, é uma avaliação de que sim, nós não estamos aqui fazendo nada. Realmente só estamos onerando
né? Os impostos que vocês pagam e fazendo nada. Eu fico absolutamente me deprime, assim, e fico consternada, pensando, meu Deus, como fomos tão mal representados nesses últimos anos, assim. E Os últimos. fica meu... Eu estenderia um pouco mais, tá? Porque eu já acompanho a Câmara de Vereadores de Tubarão desde 90. A legislatura começou em 96, né? Cheguei em 98, mas já comecei a acompanhar ali. E olha, a gente até teve algumas legislaturas assim interessantes no passado, aí, com alguns nomes políticos, até alguns que acabaram alcançando cargos políticos maiores, que havia numa época um pouco mais de representação, mas é assim, é um ou outro, né? A gente sempre tem aqueles representantes ali que ele nem sabe exatamente como é que funciona a coisa. Tem vereador que não se manifesta em sessão nenhuma, às vezes se manifesta para fazer uma oração, né? Até jogando o Estado laico, né, na lixeira. Mas tem isso, a gente tem oração na Câmara de Tubarão e vários outros Brasil afora também acontece isso. Tem um crucifixo na Câmara, né? Assim como tem um crucifixo na Assembleia. Né? Na Assembleia Legislativa de Santa Catarina tem um crucifixo gigantesco, assim, né? Então são coisas que a gente precisa pensar. Assim, a gente poderia até assim, deixar isso passar, né? Que a gente tem discussões muito mais urgentes, né? Mas aí a gente pega, por exemplo, aí no passado teve uma discussão sobre religiões de matriz africana e que foi feito chicanas atrás de chicanas para não aprovar isso aí. Só para destinar um dia para as religiões de matriz africana, né? E aí a gente viu que havia um interesse corporativo de alguns grupos ali ligados a igrejas evangélicas, né? Então, esse é um perigo muito grande, né? Perigo que a gente começa a ter religiões pautando as discussões políticas que eram para estar completamente afastadas, isso desde que o Brasil se tornou uma república há 130 anos atrás. Né? Sim. E são coisas que a gente precisa levantar, né? Não adianta a gente dizer, não vamos tocar nesse assunto. É igual aquela história de que religião, política e futebol a gente não aborda. Aí o que a gente tem? A gente está tendo os lugares de maior violência, né? Estádio de futebol, a gente está em uma crise política profunda e a gente está num momento de extremismo religioso que acaba resultando em uma violência também muito profunda. Eu ia falar uma coisa que agora me fugiu, daqui a pouco ela volta. E aí a gente tem uma outra situação que também é bastante comum em vários lugares, mas em especial em Tubarão a gente vê acontecer bastante. Quando um vereador é eleito, mas ele sai para ocupar um cargo de secretário. E aí entra o nosso suplente. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Podemos. Existem municípios que existem lei que barram isso, né? Então, caberia aos próprios vereadores, ou uma lei de iniciativa popular, isso é um tipo de lei que o executivo não vai pedir, não é interesse do executivo, mas ou uma lei de iniciativa popular, ou uma lei partindo de algum vereador, né? Para que, olha, vereador que abdicar do cargo que foi eleito para assumir um cargo de comissionado no executivo, ele tem que renunciar ao cargo que ele foi eleito. Porque você colocou o vereador para atuar na Câmara, para ser o teu representante na Câmara. E a partir do momento que ele vai para o executivo, ele vai trabalhar lá para a chapa que venceu. Tem vereador que sempre usa aquela desculpa, mas eu terei mais poder, porque eu terei um orçamento para gerenciar, eu terei formas de fazer acontecer. Mas espera lá, meu amigo, você foi eleito para ser o representante, você pediu o meu voto, eu te dei o voto de confiança para você me representar nas questões que são atinentes a um vereador, e você está assumindo um cargo de secretário. E é uma prática comum, em Tubarão é muito comum. A gente teve aí vários, no passado teve um caso que foi um pouco mais polêmico, mas teve vereador que ficava eleito para ser vereador por 4 anos, ele fica 3 anos como secretário, e no último ano que ele resolve ir para a Câmara de Vereadores. Aí vai lá, chama toda uma questão de marketing, aparece nas redes sociais e tudo mais, que está fazendo um monte de coisa. E ainda tem a pachorra, que é muito caso, isso não é só de Tubarão, isso acontece Brasil afora, de usar os atos que foram feitos como secretário
como sua propaganda para se reeleger vereador, né? Como se ele tivesse feito aquilo ali como vereador. Ele fez aquilo ali como secretário dentro de um plano de ação de um governo, né? Mas aí isso só acontece justamente pela falta de informação do eleitor, da população em geral, de como funcionam as coisas, de como é o poder e também uma questão assim de ética, né? De que, olha, vamos cobrar que faça aquilo que ele foi eleito para fazer, né? Ser vereador. Exato. Tubarão, isso é muito comum, né? E essa prática de utilizar o que foi feito enquanto secretário para fazer propaganda para a próxima candidatura também é absurdo. E a gente também tem candidato que, enquanto secretário, não faz, mas aí depois, quando volta para a Câmara, resolve aprovar projeto de lei para fazer. Aí eu fico me perguntando, por que não fez enquanto estava secretário, então? Eu acho bastante demagógico, né? Porque se tá com a caneta na mão e pode fazer quando tá lá, por que não deixa para fazer depois? Sabendo que executar vai ser bem mais complicado. E às vésperas das eleições, né? Eu acho isso tão interessante. Desculpem a ironia. Às vezes eu sou um pouquinho irônica. Mas faz parte de mim também, né? Não posso... Eu não consigo me conter em todos os momentos. A gente não consegue. É bom ser verdadeira, né? Fica difícil, às vezes, assim, não, né? Às vezes escapa. Então, vamos lá, que a gente está com o nosso tempo acabando, infelizmente. Eu nunca coloco um cronômetro, então eu estou sempre com medo de que a live do Instagram nos corte. Para a gente ir aí para o nosso finalzinho. O que um vereador pode prometer e o que um vereador não pode prometer? Uma vereadora. O que uma vereadora pode prometer e o que uma vereadora não pode prometer? Olha, vamos começar pelo que ele não pode prometer. Ele não pode prometer caminhão de aterro. Ele não pode prometer que vai patrolar rua. Às vezes vai até patrolar dentro de área de propriedade privada, que aí mesmo já é um problema sério, né, de caso de polícia. Ele não pode prometer, né, que vai pavimentar uma via, né? Ele não pode prometer que vai fazer qualquer coisa que não é da... Oi? Vaga em escola, ele pode prometer? Não pode prometer vaga em escola. Ele pode, aí vamos passar do que ele pode prometer. Ele pode prometer assim, olha, eu vou cobrar do executivo, através dos meus requerimentos, vou usar a tribuna da Câmara de Vereadores, para que a gente, que se tenha uma solução para as crianças que estão fora da escola, ou para as crianças que têm que fazer um deslocamento muito grande, né? Então, isso ele pode cobrar. Ele pode cobrar assim, ó, eu vou fazer leis, né, se as leis, atendendo aquilo que a gente falou lá no começo, que as leis precisam cumprir ali a legalidade, a constitucionalidade e tudo mais, eu vou fazer leis para que resolvam o teu problema em particular, leis para que acabem com um problema que está acontecendo para você. Então, assim, ele pode lutar por isso. E, é claro, ele pode prometer que vai fiscalizar o executivo. Eu vou fiscalizar para que se cobre o plano de governo, eu vou para que se cobre o bom uso do dinheiro público, para que se cobre as políticas de interesse social. Por exemplo, eu vi aí um candidato recentemente, que saiu numa revista que tem aqui da cidade, falando que ele vai atuar pela mobilidade urbana. Não, mas aí eu quero saber exatamente o que ele vai atuar pela mobilidade urbana, porque lendo a matéria, eu vi que ele estava falando de bicicletas e beira-rio, aí, ou seja, ele está lidando com a realidade que ele vê ali, que é o pessoalzinho de 6 horas da tarde, passear, de ver paisagem. Mobilidade urbana, a gente precisa saber o seguinte, transporte coletivo. O ônibus está atendendo toda a população, as pessoas estão tendo que se deslocar a distâncias que são razoáveis para até pegar uma linha de ônibus, os horários são satisfatórios. Quanto está custando a passagem? Estão cumprindo o contrato de concessão que o município deu? Há o atendimento para a qualidade dos veículos, para... Os abrigos de passageiro. Os abrigos de passageiro. Então, assim, você quer lidar com mobilidade urbana, aí está uma boa pauta para você trabalhar. Na questão do trânsito, a mesma coisa. Você pode cobrar o plano de mobilidade urbana, que até hoje Tubarão não tem, né? E depois que tem esse plano de mobilidade urbana, ele está sendo executado, ele está sendo atendido, né? A mesma coisa a política de urbanismo, né? O plano diretor, zoneamento, código de postura, código de obras.
Tá na hora já de começar a mexer. Vai, mas dependendo do que foi a discussão do anterior, isso vai longe, tá? Os vereadores e vereadoras que vão entrar agora vão mexer nesse ninho de gato aí, tá? Já tá no prazo. A gente precisa rever, embora assim, em 2016 a gente fez uma série de alterações, eu digo a gente porque eu participo do Conselho da Cidade. Do Conselho da Cidade, né? Todas as discussões que envolvem a política urbana e mobilidade, elas precisam passar pelo Conselho da Cidade. Então lá a gente discutiu algumas coisas, porque o plano diretor que foi feito em Tubarão foi uma empresa de fora que fez, o governo do estado que pagou, lá no tempo do Luiz Henrique da Silveira ainda, e aí essa empresa ela meio que fez um plano diretor muito semelhante a todos os municípios que ela fez, ou seja, eram pessoas que não conheciam a realidade de Tubarão, né? Então a gente teve que ajustar algumas coisas à nossa realidade. Então, o vereador pode atuar nisso. E aí eu vou usar ali o Conselho da Cidade, porque o Conselho da Cidade tem 3 vagas, 3 assentos que são de vereadores, e raramente a gente vê vereador aparecendo nas reuniões do Conselho da Cidade, né? Então o vereador pode prometer isso, ele pode prometer que vai atuar em leis, vai propor leis, ele não pode dizer que vai criar lei, porque a lei precisa ser aprovada, mas eu vou propor leis que atuem nesse sentido, ou que acabem com um problema que está acontecendo, né? Eu posso também, e fiscalizar o executivo. Eu vou cobrar do executivo que o bairro aqui tenha as condições mínimas de qualidade de vida, tudo que tiver alçada do município, então ele pode fazer isso. Ele não pode dar uma de prefeitinho, dizendo que vai fazer coisas que não é da alçada dele, né? E muito menos doar material, né? Que aí já é uma questão de polícia. É isso, uma compra de voto, bebê. Né? A gente está falando de outras coisas. E um prefeito? O que ele pode prometer e o que ele não pode prometer? Vamos lá. Prefeito e uma prefeita. A vida do prefeito é um pouco mais fácil, porque flexível. O que a população, aqui na nossa cultura política, a população já vê o prefeito, e o prefeito é o executivo que você vai encontrar aqui na cidade, é o cara que vai mexer na tua rua, que vai trabalhar no teu bairro, né? Ele não está distante como está o governador ou o presidente. O prefeito é um pouco mais fácil. Então, aquilo de prefeito dizer que vai calçar rua e tudo mais, é claro que ele precisa atender critérios, programas, orçamentos e tudo mais, mas ele já tem essa força em mãos, né? Ele já consegue deliberar certas políticas diretamente, né? Então, o prefeito não pode, o que ele não pode fazer é dizendo que vai passar leis, que aí já é função do vereador. Ele pode propor a lei, lá no começo, né, na iniciativa da lei, o executivo pode propor uma lei, desde que seja interesse do executivo, né? Então ele pode atuar nisso. Agora, dizer que vai fazer a lei, ele não pode dizer que vai fazer. Se ele estiver afirmando que ele vai fazer a lei, aí a gente já tem um problema mais sério, porque é aquele caso que acontece Brasil afora também, de o chefe do executivo, o prefeito, cooptar, através dessa velha política do tomar lá da cá, os vereadores, e aí passa tudo o que ele quiser, né? Então é disso que nós temos que ficar atento e tomar cuidado, né? Mas a vida do prefeito é um pouco mais fácil nesse tipo de promessa. Não dá para dizer que não acontece, mas é aquela coisa, né? A gente ouve falar, né? Tem uma música, mas agora eu não vou me lembrar. Douglas, queria te agradecer, pra gente não correr o risco de Instagram cortar a gente e aí a gente ter que terminar correndo igual a última. Queria te agradecer por mais uma vez estar aqui com a gente, esclarecendo essas coisas para as pessoas. Essa live vai ficar salva no IGTV e eu vou subir também para o Instagram. Depois eu vou te encaminhar o link no WhatsApp, se tu quiser encaminhar para as outras pessoas. E para quem está aqui acompanhando a gente, quem vai acompanhar depois também, queria fazer um convite bem legal. Antes de escolher o seu voto, faça uma visita na Câmara de Vereadores. Eu não sei se já está liberado para acompanhar presencialmente. Se não tiver, acompanha pelo Facebook e pelo YouTube. É muito interessante, mas estar na Câmara de Vereadores durante uma sessão e não só lá naquela casinha de vidro, né, com aquela partezinha lá dentro, lá naquela cadeirinha, naqueles sofazinhos onde eles vão tomar o cafezinho deles, ficar sentadinha lá e observar como as coisas acontecem, é muito interessante. Dizer que é bom, isso eu não posso dizer. É interessante
e nos traz certa preocupação também. Talvez se a gente tivesse esse hábito, a gente se interessasse mais por ocupar estes lugares. Porque chega a dar até uma agonia no coração. Nós temos sessões transmitidas, né? As sessões da Câmara de Vereadores são transmitidas também, né? Pelo legislador web, né? Então, você talvez não vá até a Câmara de Vereadores, mas você acompanha e você tente ver o que o seu vereador está fazendo, ou qualquer outro vereador, e questione isso. Use os canais, reivindique, né? Acompanhe, principalmente essas leis de matéria orçamentária, eu acho importantíssimo. E nós eu já acompanhei várias sessões que tratavam de matéria orçamentária, e a participação popular é mínima, né? Então, a gente tem que criar mecanismos, né? Mecanismos a gente até já tem, né? Nós temos que criar agora a cultura que as pessoas, o hábito, né, de procurar, de questionar, de propor, porque aí nós vamos manter os nossos governantes, nossos representantes atentos que existem pessoas monitorando eles, né? E eles estão lá para monitorar outros também, né? Mas assim que abrir, assim que for possível estar presencialmente, estar lá e sentir aquela energia é diferente. É diferente do que acompanhar online. Então, quem puder, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que é uma área central, que nem todas as pessoas têm uma mobilidade possível para estar lá, então quem não puder acompanha pela internet, mas quem tiver oportunidade, esteja na Câmara de Vereadores, faz a volta, pede para tomar um cafezinho, esteja lá dentro, pede para cumprimentar alguém, fica sentadinha lá naqueles sofás e sente aquela energia. É um exercício bastante interessante e vai mudar a perspectiva sobre a ocupação dos lugares de poder e sobre em quem a gente pode voltar novamente ou não. Então, Douglas, obrigada novamente. A partir da semana que vem, a gente entra num outro momento da nossa sociedade, da nossa cidade, a gente vai entrar aí nas campanhas e vai ter muita gente pedindo voto, vai ter muita gente distribuindo material na internet, vai ter muita gente distribuindo material pessoalmente também, então, essa é a minha última live nessa etapa, não vou fazer outra durante essa semana, então queria convidar todo mundo para refletir. Fechando aqui o negócio. Hã? Eu tô fechando aqui o negócio, então. Tá fechando o negócio, tá fechando essa etapa. Uma grande honra, olha só. Me sinto. Então, Então, queria convidar todo mundo para refletir sobre isso, para olhar bem seus candidatos, as suas candidatas, olhar bem quem representam, quem está do lado, em quem está segurando a mão, porque a gente teve uma experiência bastante significativa em 2018 e a gente precisa começar a construir a mudança disso ou a perpetuação disso agora em 2020 para ver o que a gente resolve novamente em 2022. A mudança, se a gente quer uma mudança, ela começa agora. Certo, galera? Bom, Douglas. Fale, por favor. O Instagram ainda não está mandando a gente embora, então a gente pode ficar aqui. Então, às vezes as pessoas se atentam muito no voto do executivo, né? E esquecem que nós temos esse contrapeso do poder legislativo, né? Então não adianta nada você votar, escolher bem no executivo, né? E você colocar um poder legislativo que não esteja à altura, né? Então tem que se atentar muito a isso, porque depois esse chefe do executivo que você vai eleger, por melhor que ele seja, ele vai ter que negociar com o legislativo. E aí você não deu muita bola para o legislativo. Às vezes você coloca tudo água abaixo, né? Então é importante que nós tenhamos consciência de todos os votos que estamos colocando na nossa urna. Verdade. E no mais, quero agradecer por encerrar. No frigir dos ovos, um precisa do outro, né? Então a gente precisa estar atento a todos eles, porque cada voto importa, e o voto de todas as pessoas que nos representam também importam, porque a gente... E lembrar, antes de tudo, que são só pessoas, né? Então a gente pode chegar lá em qualquer um deles e conversar sobre qualquer outra demanda, qualquer demanda ou necessidade que a gente tenha. Então, são pessoas que estão lá te representando e você está pagando. Exatamente. E são pessoas, né? A gente não precisa ter medinho ou preocupação de como fazer para chegar lá. São unicamente pessoas. Mas, 29 segundos. Encerra.
Tchau, tchau. Obrigado. Beijo. Até mais. Agora eu não consigo encerrar. Beijo, gente. Tchau. Vou esperar ele encerrar.